Abra sua Bíblia para a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Ainda respirando a data da Páscoa, que foi domingo passado, e na ocasião estive numa igreja na zona sul de São Paulo para uma conferência de Páscoa, e vamos falar nesta noite sobre esse assunto. O título da mensagem: Jesus ressuscitou. Então, este é o maior axioma do cristianismo, a maior verdade, algo incontestável: Jesus ressuscitou. E hoje, irmãos, no mundo, existem muitos e muitos tipos de religiões, para todo tipo e gosto, O cristianismo, ele se difere de todas as demais religiões, principalmente em um ponto: nós não servimos alguém que esteve vivo e está morto. Nós servimos alguém que, embora tenha passado pela morte, está vivo, e a Bíblia o apresenta como sendo ele o sustentador da vida. Saber que Cristo existe, não apenas podemos diferenciá-lo dos demais, mas nós podemos estar cheios de esperança. Pois se Cristo ressuscitou, como diz Paulo, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Se Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Então, a caminhada cristã, embora difícil, ela é uma caminhada com a vitória certa. Certa da vitória. É uma caminhada difícil, mas nós caminhamos para a vitória. Dessa forma, irmãos, a vida cristã não é uma experiência que pode dar errado no final. A vida cristã é uma caminhada para a vitória. Nós não somos crentes, nós não somos cristãos pela possibilidade do amanhã. Nós somos cristãos pela certeza do amanhã. E tudo o que será é certo e garantido, porque de fato Cristo ressuscitou. É o que eu gostaria de propor para os irmãos. Tudo o que será é certo e garantido, porque de fato Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Verso 3: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por último, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Verso 12.
Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Curve suas cabeças, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor pedindo orientação para este momento. Pai amado, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou no dia de hoje. Agradecemos, Deus, o privilégio de, reunidos em Teu nome, poder prestar um culto ao Senhor. Obrigado pelos hinos que foram já cantados nesta noite. Obrigado pela forma como o Senhor tem conduzido este culto. Mas em especial, neste momento, eu clamo e peço ao Senhor que a Tua palavra seja eficaz nas nossas vidas. Que a pregação da Tua palavra possa, Deus, nesta noite, atingir o alvo, ir de encontro, Deus, àquele que precisa de ouvir uma palavra do Senhor. Que nós possamos, nesta noite, Deus, não ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas que possamos ouvir aquilo que precisamos ouvir. Que o Senhor possa ir de encontro àquele irmão que tem andado desanimado, desconsolado, e conceda-lhe o conforto e encorajamento. Seja também, Senhor, com aquele irmão que tem andado desordenadamente, que a Tua palavra possa confrontá-lo, corrigi-lo, para que possa viver de maneira digna do Senhor. Que possa o Teu Espírito Santo nesta noite ter a liberdade para trabalhar nas nossas vidas, Deus, e me use como um instrumento nas Tuas mãos, mas que a glória seja exclusivamente para o Senhor. No nome de Jesus, amém. Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela foi, em primeiro lugar, confirmada pelas Escrituras. A morte e a ressurreição de Cristo não foi uma fatalidade, mas o cumprimento de profecias. O irmão André lecionou um tempo atrás aqui na igreja um curso sobre profecias messiânicas. Existem muitas profecias a respeito de Cristo, do seu nascimento, do seu ministério, e inúmeras profecias a respeito da sua morte e sua ressurreição. Quando o apóstolo Paulo dirige o assunto aos irmãos de Corinto, sobre a ressurreição, sobre a morte de Cristo, ele não fala de que isso foi algo surpreendente num sentido que jamais tivesse sido dito antes, mas pelo contrário. Quando Paulo fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo, nós vemos sim a fatalidade de ser isso surpreendente, mas Paulo deixa claro que isso já havia sido revelado anteriormente. Versículo 3 e 4, ele diz isso: antes de tudo vos entreguei o que recebi. E o que Paulo havia recebido? 2 pontinhos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele continua, versículo 4, diz: e foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Vejamos rapidamente. Eu tenho vários e vários exemplos. Se você quiser depois, posso passar para você, me deixe seu e-mail, ou procure o irmão André, ele vai ter mais do que eu, vai falar com maior autoridade do que eu sobre esse assunto. Mas vejamos na Bíblia
exemplos de profecias sobre a morte e ressurreição de Cristo muito antes do acontecimento. Primeiro eu destaco a profecia feita aproximadamente 800 anos antes de Cristo, em Isaías 53, que dizia que ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Quase 800 anos depois, Lucas, João, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Desprezaram Cristo. O Messias seria traído por um amigo. Preste atenção, irmãos, atine para a riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. A traição por um amigo. Aproximadamente 1000 anos antes, o Salmo de número 41 e o verso 9 nos diz o seguinte: até meu próprio amigo, íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Marcos, Mateus, outras referências nos dizem, então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Cristo morreu, o apóstolo Paulo diz, segundo as Escrituras. O Messias seria abandonado pelos discípulos. Profecia proferida aproximadamente 500 anos antes de Cristo, em Zacarias 13, 7. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Mateus, Marcos nos revela, tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. O Messias seria acusado por falsas testemunhas. 1000 anos antes de acontecer, o Salmo 35, também o 109 nos diz, levantem-se iníquas testemunhas e me erguem de coisas que eu não sei. Mateus nos diz, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, chegaram 2 afirmando, este disse, eu posso derrubar o templo e edificá-lo em 3 dias. Testemunhas falsas. O Messias seria açoitado e ferido. Isaías, 800 anos nos diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Marcos, João e outras referências nos dizem, então alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murro e a dizer-lhes, profetiza! E os guardas o levaram e davam-lhe bofetadas. O Messias seria crucificado com malfeitores. Já estou finalizando as referências. Profecia 800 anos. Isaías 53, 12. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Mateus, Marcos e Lucas nos diz. E foram crucificados com ele 2 assaltantes. Um à direita e o outro à esquerda. O povo, olha que detalhe interessante. Profecia sobre o povo reprovaria o Messias com um gesto de cabeça. Como isso? 1000 anos o Salmo 109, 95 dizia, tornei-me para eles objeto de opróbrio, de vergonha. Quando me veem, maneiam a cabeça. O cumprimento. Mateus, Marcos, João. Os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, tu que destrói o templo e em 3 dias reedificas.
Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. As vestes do Messias, seriam repartidas e sorteadas. Dariam para o Messias fel ao invés de água. O Messias se sentiria abandonado por Deus. São outros exemplos que eu não vou ler mais. O Messias seria sepultado com um rico. O corpo do Messias, essa eu vou ler, não ficaria na decomposição, mas Deus o ressuscitaria. O Salmo 16, o rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele diz: porque não deixará a minha alma no inferno, na cova, no céu, nem permitirás que teu santo veja a corrupção, a decomposição. Vede as minhas mãos, Lucas 24, 39, e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Pedro, em Pentecostes, depois da morte de Cristo, dizendo aos judeus: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. O apóstolo Paulo diz: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará. E o anjo, no primeiro dia da semana, domingo de manhã, quando Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro, para prestar ao Senhor Jesus as honrarias devidas, ou seja, iriam ungir o corpo de Cristo. Ao ver a pedra removida, não encontram o corpo de Cristo e começam a chorar. Mas aparece um anjo dos céus e diz: ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vem, vede o lugar onde estava o corpo de Jesus. Ele ressuscitou. E após Jesus aparecer para essas mulheres, dá a ordem a elas: vá e anuncie aos meus discípulos: eu ressuscitei. Eu ressuscitei. Cristo morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. A palavra do nosso Deus já havia revelado, já havia profetizado que Cristo viria, morreria na cruz e ressuscitaria ao terceiro dia. Então, irmãos, a morte de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, não foi um acidente de percurso. A morte e ressurreição de Cristo foi o plano de Deus para salvar você e eu. Quando nós assistimos, recentemente assisti de novo, aquele filme A Paixão de Cristo, que indignação, né? Que revolta contra aqueles sacerdotes, sumo sacerdote, as falsas testemunhas. Que compaixão de Cristo, sofrendo, morrendo por algo que não devia, não fez, não cometeu. Mas esse, irmãos, isso não foi uma fatalidade, era o plano de Deus, para que hoje você pudesse estar aqui e dizer: eu tenho a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, amém pela morte de Cristo, amém pela ressurreição de Cristo, e isso, segundo o apóstolo Paulo, foi segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo foi, em segundo lugar, comprovada por testemunhas oculares. Uma coisa seria, irmãos, se ao ir no túmulo, Maria e Maria Madalena tivessem verificado que realmente a pedra está removida, o lugar está vazio, e se tudo isso tivesse ficado por aí, estaríamos em dificuldades. Porque a pergunta ficaria sem resposta. O que afinal aconteceu com Jesus? Será que foi roubado? Como diziam os romanos? Onde está o corpo de Cristo? Ficaria a pergunta sem resposta. Mas a palavra do Senhor nos diz que Cristo ressuscitou e tornou-se visível a muitos irmãos. A essas mulheres, aos discípulos, o versículo do 5 ao 8, vou ler rapidamente, acompanhe.
apareceu a Cefas, que é Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais sobrevive a maioria até agora hoje não, irmão, até agora quando ele escreveu, até agora nos dias de Paulo, né? E alguns já haviam morrido. Depois foi visto por Tiago, mais tarde pelos apóstolos e finalmente foi visto por Paulo. Foi visto por Paulo. Os críticos dizem que esse negócio de ressurreição é mentira. Que esse negócio de que alguém viu Cristo é mentira. Trabalhemos com essa possibilidade. Pode sim alguém inventar alguma coisa. Pode sim alguém sair falando que viu sem ter visto, na verdade? Ou se pode. Oxe, nos nossos dias, irmão, o que mais tem é mentira. Naqueles dias também. Trabalhemos com a possibilidade de que a ressurreição de Cristo foi uma mentira por essas pessoas. Que de fato, ninguém, o qual a palavra do Senhor disse que viu, realmente viu. E eu pergunto, até que ponto você está disposto a sustentar uma mentira? Você pode afirmar, eu vi, estou falando para você que vi, rapaz. Eu juro que vi. Você pode fazer. Pode se espernear, pode bater o pé no chão, eu vi. Você está duvidando de mim, rapaz? Mas pode ser mentira. Você pode fazer uma fisionomia fechada, eu vi. Mas duvido que você está disposto a morrer por uma coisa que você sabe que é mentira. Duvido. Vejamos o que aconteceu com alguns desses homens. O que a história nos diz. O primeiro homem que eu vou destacar, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro. Esse homem que, de certa forma, um camarada precipitado, um camarada destemido, que em um mesmo instante dizia coisas belíssimas e coisas reprováveis. O homem que estava disposto a morrer por Cristo, ainda que todos o negassem, poucas horas depois nega Cristo por 3 vezes. Quando cai a ficha deste homem, ele se sente arrasado, ele se sente um lixo. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, o sentido ali é que de dentro de Pedro saíam coisas podres. Pedro estava amargurado, a ponto de desistir desse negócio de cristianismo. Não sou digno. Mas a Bíblia conta que esse Cristo que ressuscitou, apareceu para esse homem. E restaura-lhe a vida. E dá a Pedro o ministério de pastorear o rebanho de Deus. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. E a Bíblia nos conta, irmãos, que a partir daí, esse homem que andava meio titubeando às vezes, ele passa a viver exclusivamente para o seu Senhor. Quando preso pelas autoridades e veementemente repreendido, nunca mais pregue sobre Cristo. Esse homem com firmeza dizia, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando açoitado, preso novamente, açoitado, ao ser liberado com as costas toda cheia de vergonha, sangrando, saiu regozijando-se por ter sido considerado digno por sofrer afrontas pelo nome de Cristo, aquele que ressuscitou. E finalmente nos diz a história, que quando Pedro foi preso pela última vez, nos diz o seguinte, finalmente, segundo os testemunhos dos historiadores, cumpriram-se as palavras de Jesus, quando disse que Pedro glorificaria através de sua morte. Enquanto em Roma, foi sentenciado pelo imperador Nero à morte por crucificação. Mas julgando-se indigno de ser crucificado na posição normal, como aconteceu com o seu Salvador,
Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Seus tormentadores imediatamente concordaram em conceder este favor, pois era uma maneira de aumentar o seu sofrimento. Isso aconteceu, como já dissemos, depois de Pedro pregar o Evangelho durante 37 anos, quando estava com 70 anos de idade. Dessa forma acaba a vida desse homem. A história ainda nos conta que mais um desses homens que viram o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo André, a história nos conta o seguinte: este santo apóstolo ficou pendurado na cruz durante 3 dias. Tudo indica que não foi cravado, mas amarrado pelos pés e pelas mãos. Enquanto teve forças para falar, instruiu o povo que ficava olhando sobre o caminho da verdade. Entre muitas outras coisas, disse: dou graças ao Senhor Jesus Cristo, que durante algum tempo me utilizou como seu embaixador. E agora, Ele está permitindo que através deste corpo, eu dê uma boa confissão, para depois receber a graça e misericórdia eterna. Permaneçam fiéis na palavra e na doutrina que receberam, instruindo uns aos outros, para que habitem com Deus na eternidade e recebam o fruto de suas promessas. Os cristãos e outros homens piedosos imploraram ao governador que permitisse que tirasse André da cruz. Quando o apóstolo ficou sabendo disso, clamou a Deus: ó Senhor Jesus, não permitas que teu servo que está pendurado nesta árvore, por amor do teu nome, seja solto, para novamente habitar entre os homens. Pelo contrário, recebe-me, ó meu Deus, meu Senhor, aquele que eu conheço, a quem tenho amado, a quem me apego, a quem desejo ver, a quem fez de mim o que sou. Chegando aqui, o santo apóstolo entregou seu espírito nas mãos do seu Pai Celeste. Próximo personagem que a Bíblia nos coloca, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, sem dúvidas alguma, foi o maior plantador de igrejas que já pisou este mundo. O maior teólogo de todos os tempos. O homem que influenciou o mundo mais do que todos os Césares de Roma juntos. Esse homem finda a sua vida, velho, abandonado, desprezado por todos, preso. Esse homem, depois de passar certo tempo em uma masmorra, em um buraco, úmido, fétido, onde as pessoas não ficavam por muito tempo porque morriam tuberculosas e de outras doenças. Já idoso, velho, é tirado dessa masmorra e é decapitado. Mas antes de morrer, o apóstolo Paulo nos diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A pergunta que eu novamente faço: como pode essas e outras muitas pessoas acabarem suas vidas dessa forma, por algo que elas sabiam que era mentira? Morreram da forma que morreram, porque sabiam que Cristo ressuscitou. Não era uma dúvida para esses irmãos, não era algo incerto para esses irmãos, mas a ressurreição de Cristo era um motivo de viver para esses irmãos. Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo foi confirmada pelas Escrituras. A ressurreição de Cristo foi, em segundo lugar, confirmada por testemunhas oculares. Em terceiro e último lugar, finalizando, a ressurreição de Cristo, ela é a certeza do amanhã. Versículo de número 12 ao 19,
eu vou ler rapidamente, nos diz o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, como... Perdi. 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a base do cristianismo. É a base do cristianismo. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é algo fútil, é vã, é sem valor, é sem sentido. Se Cristo não ressuscitou, que certeza nós temos que nós ressuscitaremos? Nós não ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, por que pregar? Por que vir à igreja? Por que se abster de prazeres que você tem vontade de praticar? Por que viver uma vida disciplinada? Por que almejar o céu, se Cristo não ressuscitou? Não existe cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Não existe esperança do amanhã sem a ressurreição de Cristo. Não existe salvação sem a ressurreição de Cristo. Então, para você, que a ressurreição de Cristo é algo duvidoso, irmãos, colega, amigo, não tenha dúvida, você nunca vai entrar no céu. Porque a base do cristianismo, a base da salvação, é a ressurreição de Cristo. O amanhã para nós é certo, porque Cristo ressuscitou. A igreja não caminha para o caos, nós caminhamos para a glória. O nosso último endereço, irmãos, não é um túmulo frio e gelado, não é um túmulo solitário. O nosso último endereço é um céu de glória, porque Cristo ressuscitou. E porque Ele vive, nós viveremos eternamente. Porque Ele vive, nós o veremos. Porque Ele vive, nós seremos semelhantes a Ele. Porque Ele vive, irmãos, temos a garantia que a nossa alma não passará um segundo sequer no inferno, mas para sempre habitaremos com o Senhor. Concluindo, apenas mencionarei, vou ler, versículo 58 do capítulo 15. Enquanto a pianista chega para cantarmos um hino, versículo 58 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nos diz o seguinte: após Paulo concluir o assunto sobre a ressurreição, após Paulo falar que a ressurreição foi algo baseado nas Escrituras, foi comprovado por testemunhas, é a esperança do amanhã, e outras coisas que ele diz, ele conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. O seu trabalho no Senhor não é vão, porque Cristo ressuscitou. E o meu desafio para você: viva para Cristo. Viva, gaste-se, morra pela causa de Cristo. Vale a pena, não será vão. O nosso Cristo ressuscitou. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé.